Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o canal a alcançar mais pessoas. Então, vamos começar? Primeira pergunta. Qual o nome do rei de Damasco no período de Paulo? Número 1, Aretas. Número 2, Xerxes. Número 3, Assuero. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Aretas. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Segunda pergunta. Quantos anos tinha a filha de Jairo, aquela que Jesus ressuscitou? Número 1, 10 anos. Número 2, 12 anos. Número 3, 14 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 12 anos. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos e assombravam-se com grande espanto. Marcos capítulo 5, versículo 42. Terceira pergunta. Quem perguntou a Jesus se era lícito o homem repudiar sua mulher? Número 1, os saduceus. Número 2, os discípulos. Número 3, os fariseus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, os fariseus. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus capítulo 19, versículo 3. Quarta pergunta. Quantos cânticos fez Salomão? Número 1, 1005. Número 2, 1500. Número 3, 1800. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 1005. E disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1005. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Quinta pergunta. Qual tipo de pedra tinha no primeiro fundamento da cidade santa? Número 1, topázio. Número 2, jaspe. Número 3, esmeralda. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, jaspe. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. Apocalipse capítulo 21, versículo 19. Sexta pergunta. Com quantos homens Davi venceu os amalequitas e livrou o povo que tinha sido levado cativos? Número 1, 300 homens. Número 2, 318 homens. Número 3, 400 homens. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 400 homens. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 10. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Sétima pergunta. Quando Paulo retornou a Jerusalém, quantos dias ele esteve com Pedro? Número 1, 15 dias. Número 2, 20 dias. Número 3, 25 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 15 dias. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Oitava pergunta. Como se chamava o rei de Tiro que fez aliança com Salomão? Número 1, Aretas. Número 2, Hirão. Número 3, Dario. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Hirão. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. 1 Reis, capítulo 5, versículo 12.
Nona pergunta. Quando Caim saiu da face do Senhor, aonde ele foi habitar? Número 1, Cush. Número 2, Avilá. Número 3, Nod. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Nod. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Gênesis capítulo 4, versículo 16. 10ª pergunta. De que eram feitas as 12 portas da Nova Jerusalém? Número 1, pérolas. Número 2, ouro. Número 3, prata. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, pérolas. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21. 11ª pergunta. Quando Paulo exortava os coríntios, ele afirmava ter levado açoites. Quantas vezes ele tomou açoites? Número 1, 2 vezes. Número 2, 3 vezes. Número 3, 4 vezes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 3 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 12ª pergunta. A quem Paulo rogou para ir ter com os coríntios? Número 1, Pedro. Número 2, Tito. Número 3, Apolo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Apolo. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhes muito que fosse com os irmãos ter convosco. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. 13ª pergunta. Quantos filhos homens gerou Saul? Número 1, 3 filhos. Número 2, 4 filhos. Número 3, 5 filhos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 3 filhos. E os filhos de Saul eram Jonatas, Ibs e Malquis, Ua. E os nomes de suas 2 filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 49. 14ª pergunta. Qual família destas abaixo Paulo afirma ser a primícia da Acaia? Número 1, Demas. Número 2, Estéfanas. Número 3, Priscila. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Estéfanas. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícia da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. 15ª pergunta. Quando Paulo esteve com Pedro em Jerusalém, quem foi o outro apóstolo que Paulo viu? Número 1, Tomé. Número 2, João. Número 3, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Tiago. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo para meditar. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versículo 11. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!